Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui então para mais uma aula de biologia. Prometo que hoje eu não vou encher a cabeça de vocês falando por mais de hora. Então, hoje a gente vai falar sobre as organelas. As organelas, antes de começar a aula, as organelas é aquilo que vocês vão ter que memorizar. Não é bem memorizar, mas que vocês vão ter que saber nome e função. É basicamente isso, nome e função, nome e função. Então mitocôndria, função. Ribossomo, função. Por enquanto é isso, então essa aula ela vai ser bem objetiva, não vou ficar dando tantos rodeios quanto estou dando agora. E antes de começar, enfim, a falar das organelas, vamos dar uma revisadinha, né, no que são organelas e as organelas que as células apresentam, né, que a gente já vinha falando nas aulas passadas. Então, organela, ela é uma estrutura, se a gente for pegar o nome organela, ela significa pequeno órgão, né? Organela. Então, as organelas elas são pequenas estruturinhas bem pequenas dentro das células, né? A célula já é uma estrutura pequena. E cada uma delas vai ter uma função específica, que vão estar relacionadas, né, entre um todo, para o bom funcionamento da célula em si. As organelas, a gente vai encontrar todas as organelas dentro do citoplasma. E o que a gente compreende, né, na célula, então, por citoplasma? É todo aquele espaço entre a membrana plasmática e a membrana nuclear, ou seja, carioteca. Então, entre o núcleo e a membrana plasmática, tudo que tiver ali dentro é o espaço do citoplasma. E é ali que a gente vai poder encontrar as organelas. E sempre bom vocês terem na cabeça as organelas que cada tipo de célula apresenta. Por exemplo, as células procariontes, que são aquelas, né, formadas somente por membrana plasmática, material genético e metabolismo, elas possuem apenas o ribossomo. Então, elas vão ter só o ribossomo da organela, que é praticamente o responsável por todo o metabolismo da célula, né? As células eucariontes, aquelas que vão apresentar núcleo, elas vão ter várias estruturinhas, várias organelas com diferentes funções. E, se vocês lembrarem da aula passada, a gente tem células eucariontes animais e células eucariontes vegetais. Aqui no meio, essa lista de organelas que vocês têm aqui é incomum tanto para a célula animal quanto para a célula vegetal. Então, toda célula eucarionte vai apresentar essas estruturas aqui. A célula animal, além dessas estruturas aqui, ela vai apresentar duas estruturas bases, né, para a célula, lisossomo e centríolo. Assim como a célula vegetal também vai apresentar duas estruturas específicas, vacúolo e cloroplasto. Como a gente está falando só de organelas, aqui eu não coloquei, mas a célula eucarionte vegetal também se diferencia por ter parede celular. Então isso é muito importante vocês lembrar, mas como essa aula aqui é só de organelas, vamos falar, né, então só de organelas. Então agora a gente vai começar a ver as organelas, e no cantinho em cima, peço para que vocês fiquem atentos, assim, no cantinho direito, que vai mostrar o tipo de célula onde aquela estrutura é encontrada. Por exemplo, a gente vai falar primeiro aqui dos ribossomos, ó. Os ribossomos, eles vão estar aqui, ó, presentes em célula procarionte, a vermelhinha, eucarionte animal, essa azulzinha, e eucarionte vegetal, essa verdinha aqui. Então, vocês fiquem cuidando sempre aqui em cima aonde as estruturas podem ser encontradas. E os ribossomos, então, são as únicas organelas que vão estar presentes em todos os tipos de célula. Se vocês lembrarem no slide anterior, né, as células procariontes, elas só apresentam ribossomos como estrutura. Então, ela vai estar presente em todos os tipos de célula e todas que a gente for ver a partir da próxima são só de células eucariontes. Então, os ribossomos, eles vão ser pequenas bolinhas, né, que nem eu coloquei ali para vocês, pequenos grânulos que vão estar livres no citoplasma e também vão estar aderidos ao retículo plasmático rugoso, que a gente vai ver depois. Pegando aqui a imagem da célula, né, como um todo, e ampliando um pedacinho,
Aqui a gente pode observar o retículo endoplasmático rugoso. E se a gente aumentar ali, vocês estão vendo, né, que ele tem vários pontinhos vermelhos, várias bolinhas vermelhas. Essas bolinhas vermelhas são os ribossomos. Tá, mas o que é que os ribossomos fazem? Então, nessa próxima imagem aqui, a gente pode ver a estrutura em si do ribossomo, né, tendo um zoom muito ampliado. O ribossomo ele é formado por duas unidades, né, a subunidade maior e a subunidade menor. O ribossomo ele só é funcional, ele só vai exercer a função dele quando essas duas subunidades estiverem juntas, quando elas estiverem grudadas uma na outra. Aí sim ele vai estar exercendo alguma função. Quando elas estão separadas, o ribossomo ele não está funcional, ele está, digamos assim, adormecido na célula sem fazer nada. E a função, então, né, do ribossomo é atuar na síntese de proteínas. O que é síntese? É produção. É os ribossomos, e depois a gente vai ver outras organelas que fazem isso, é os ribossomos que vão ser responsáveis, então, pela produção de proteínas. É eles que vão fazer proteínas dentro das células. E vocês podem ver, né, então, nessa imagem anterior aqui, que a gente tem muito ribossomo, né, espalhado pela célula. Vários. Por quê? Porque as nossas células, elas precisam de muita proteína. Porque como a gente viu na nossa primeira aula, é as proteínas que vão fazer tudo dentro de uma célula. E tudo dentro de um organismo, basicamente. Elas são as nossas moléculas funcionais, que vão realizar efetivamente as funções dentro da célula. E os ribossomos são aquelas moléculas que vão produzir proteínas. Então, para produzir muitas proteínas, a célula precisa de muitos ribossomos. Então, por isso que a gente tem uma grande quantidade de ribossomos nas nossas células. Beleza, pessoal? Então tá. Próxima, que está presente apenas em células eucariontes, animal e vegetal, é o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, ele pode ser dividido em rugoso, se ele tiver com ribossomos aderidos, que nem a gente viu lá, né, quando estava falando de ribossomos, ou ele pode ser o liso, quando ele não tem ribossomos aderidos. O retículo endoplasmático, ele começa a partir da membrana do núcleo. Vocês estão vendo ali o núcleo, e aqui começa o retículo endoplasmático. Por quê? Dentro do núcleo, a gente vai ter uma estruturinha chamada nucleolo. E é ali que os ribossomos, eles vão ser produzidos, né? Os ribossomos que a gente viu no slide anterior. Os ribossomos, eles são produzidos ali dentro, mas eles saem do núcleo. E quando eles saem do núcleo, eles vão se aderindo aqui ao retículo endoplasmático para exercer a função dele. Então, o retículo endoplasmático, assim como os ribossomos, ele vai ter a função de produzir proteínas, né? Estão ali juntos, né, com os ribossomos, ou os ribossomos ali juntos deles, e vão produzir proteínas. O retículo endoplasmático liso, que é esse aqui mais na frente que vocês estão vendo, ele não tem ribossomos aderidos e a função dele é síntese de lipídios, produzir lipídios, ou seja, os fosfolipídios da membrana, hormônios e outras coisas que são formadas basicamente por lipídios dentro das células. Beleza, pessoal? Outra organela, então, né, também presente só em células eucariontes, é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele é uma rede de vesículas ou sacos integrados e achatados. Ó. Vários sacos achatados, um em cima do outro, né? Uma pilha, uma rede. E a função principal do complexo de Golgi é a secreção celular, ou seja, exocitose, que a gente já viu na aula passada, né? Só que a exocitose, ela não vai servir apenas para a célula jogar fora o que ela não precisa mais. Não. Isso quem vai fazer é o nosso sistema excretor, né? Através de outros meios. O complexo de Golgi, no que a gente vai falar de exocitose é tirar coisas de dentro da célula, só tirar coisas de dentro da célula. Mas não que a célula está colocando aquilo fora. Não. A célula, muitas vezes, ela precisa mandar para outras células algumas substâncias. Ou mandar algumas proteínas ou outras moléculas orgânicas para uma outra região do organismo. E a exocitose ajuda nisso. E todas as moléculas que forem
sofrer exocitose, elas precisam passar pelo complexo de Golgi. Por quê? Porque o complexo de Golgi, ele vai endereçar. Anotem isso, que isso é muito importante. O complexo de Golgi, além de ser responsável pela exocitose, fazer a exocitose, ele vai ser responsável por endereçar substâncias para onde elas têm que ir. É como eu gosto de chamar o correio das células. É eles que colocam ali o endereço para onde aquela substância precisa ir. Por exemplo, se for um hormônio, é um hormônio tal, ele precisa atuar, sei lá nos ovários. Então ele vai colocar ali uma série de sinais naquelas substâncias que indicam que ela tem que ir lá para os ovários para fazer a função dela. Essa é a função do complexo de Golgi, é uma função importantíssima dentro das células. Beleza? E além disso, o complexo de Golgi, ele forma outras estruturas dentro da célula quando necessário e dependendo do tipo de célula. Por exemplo, o acrossomo em espermatozoides. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre o acrossomo quando falar dos gametas, né, de espermatozoides, óvulos, e também sobre a reprodução, quando a gente for falar do sistema reprodutor lá em anatomia. Mas o acrossomo, ele é uma estrutura no espermatozoide cheia de enzimas responsáveis por ajudar o espermatozoide a penetrar dentro do óvulo e fecundar o óvulo. É uma estrutura muito importante para os espermatozoides. Outra estrutura, não é bem uma organela, mas é uma estrutura muito especial, é o citoesqueleto, que está presente apenas, né, em células eucariontes também. O citoesqueleto é aquilo que vai manter o formato da célula, né, que a gente está acostumado a ver. Vai manter o formato dos neurônios, o formato dos espermatozoides, o formato das hemácias, por exemplo. E ele também é composto por 3 tipos de filamentos de proteína. Então, todo o citoesqueleto, ele é basicamente proteínas. E por que é um citoesqueleto, né? Porque a gente tem um esqueleto, só que é um esqueleto ósseo. Mas a célula também precisa de um esqueleto para manter a sustentação dela. E esse é o papel do citoesqueleto. Manter o formato da célula e manter as organelas no lugar. Claro que isso não impede, né, que as organelas se movam, mas o citoesqueleto que vai mover essas organelas dependendo da necessidade da célula. E os 3 tipos de filamentos de proteínas que vão formar o citoesqueleto são esses 3 aqui, ó. A gente vai ter o que diferencia esses túbulos, esses microfilamentos, esses filamentos proteicos, é o tamanho deles. A gente vai ter os microtúbulos, são os maiores, que eles vão ser ocos por dentro, né? Pode transportar alguma coisa dentro deles. A gente vai ter os filamentos intermediários, tem um tamanho intermediário, e os microfilamentos, que vão ser filamentos bem fininhos. Vocês podem observar melhor nessa imagem aqui. Beleza, pessoal? Outra estrutura de células eucariontes é o peroxissomo. O peroxissomo, ele é uma vesícula, tem um formato circular, é uma bolinha dentro da célula, não do tamanho de ribossomos maiores, né? Que ele vai estar cheio de enzima catalase. Por quê? Os peroxissomos, eles vão ter uma função muito específica. Eles são uma estrutura muito especializada. Porque como eles têm uma enzima dentro deles, as enzimas servem para degradar alguma coisa, quebrar alguma molécula. E nesse caso, os peroxissomos eles vão degradar peróxido de hidrogênio. O que é isso? Água oxigenada. Por isso a catalase. A catalase vai ser responsável por quebrar o peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. E por que é importante a célula quebrar? Ter uma estrutura específica só para isso, para quebrar peróxido de hidrogênio? Porque o peróxido de hidrogênio, se ele fica muito tempo na célula, ele libera algumas substâncias, que é os que a gente chama de radicais livres. Que se essas substâncias se acumularem muito dentro da célula, elas podem se tornar tóxicas, tanto para a célula, matando a célula, quanto para o organismo. Começar a dar uma falência de tecido ou uma falência de órgãos, por exemplo. Então, é muito importante que
a gente, quando a célula souber que tem peróxido de hidrogênio na célula, o peroxissomo já entrar em ação com a catalase e degradar essa substância, porque ela pode se tornar muito tóxica para a célula. E além disso tudo, o peroxissomo ele atua na desintoxicação do organismo. Cerca de 25% do etanol, do álcool ingerido no nosso corpo, ele é degradado pelo peroxissomo no fígado. Então, né, grande parte do álcool vai ser degradado também pelo peroxissomo. Beleza? Okay. Outra estrutura muito importante é a mitocôndria. A gente vai falar muito de mitocôndria na próxima aula, que é metabolismo. A mitocôndria está presente em células animais e células vegetais. A mitocôndria ela é uma estrutura muito especial. Quando a gente falou de membrana na aula passada, a gente falou que os fosfolipídios eram uma estrutura muito especial. Aqui, nas organelas citoplasmáticas, a mitocôndria e o cloroplasto vão ser estruturas muito especiais. Por quê? Eles vão ter duas membranas, uma membrana externa, que vocês podem ver aqui, ó, externa por fora, e uma membrana interna, que vocês podem ver aqui, ó, essa aqui de dentro. E essas duas membranas vão criar alguns espaços dentro da mitocôndria. Por exemplo, o espaço entre as duas membranas, que a gente vai chamar de espaço entre membranas. Na membrana interna, que a gente vai ter todas essas dobrinhas aqui, essas voltinhas. A gente vai chamar de cristas mitocondriais. E esse espaço aquoso dentro da membrana interna, que a gente vai chamar de matriz mitocondrial. E além de ter todas essas estruturas, a mitocôndria ela vai ter DNA próprio. Ó. Vocês estão vendo aqui filamentos de DNA próprio da mitocôndria, que não é igual o DNA que a gente tem no núcleo. É diferente. É um DNA específico das mitocôndrias. E a função, então, das mitocôndrias vai ser produzir energia. Energia em forma de ATP para a célula usar nas suas atividades. E isso a mitocôndria consegue a partir da respiração celular, que a gente vai ver na aula que vem em metabolismo como isso acontece. Beleza? Agora a gente vai falar das organelas específicas. Por exemplo, as organelas específicas da célula eucarionte animal, que é os lisossomos. O lisossomo ele vai ser parecido com o peroxissomo. Ele é uma estrutura circular também, uma vesícula, que vai conter não uma enzima específica, mas vai conter várias enzimas no seu interior. E a função dos lisossomos, então, por conter várias enzimas diferentes no seu interior, é a digestão celular, ou seja, quebrar substâncias e quebrar moléculas dentro da célula para a célula utilizar, aproveitar esses nutrientes, essas substâncias que são degradadas para as suas atividades. Ok, pessoal? E também exclusivo da célula eucarionte animal, a gente tem os centríolos. Os centríolos, eles são uma estrutura que são compostos por 9 trios desses túbulos aqui que vocês estão enxergando. E sempre estão aos pares, ou seja, vão estar sempre em duplinha nas células. Por quê? A função dos centríolos é realizar a separação dos cromossomos na divisão celular, que a gente também vai ver nas próximas aulas. Divisão celular. E quando a gente vai separar, eles ficam um em cada ponto da célula para dividir esses cromossomos no meio. A dividir a quantidade, né, de cromossomos ou os cromossomos no meio, dependendo do tipo de divisão. Beleza, pessoal? E agora estruturas específicas de célula eucarionte vegetal. Primeiro, o vacúolo. O vacúolo é uma estrutura muito grande que ele vai ocupar muito espaço dentro das células vegetais, que nem vocês podem observar aqui. Ele ocupa muitas vezes mais de 50% do volume da célula. E, de acordo com o tipo de célula que ele tiver, ele vai
pode desempenhar funções diferentes. Por exemplo, aqui, nas células vegetais, que a gente conhece, ele pode ser um vacúolo de armazenamento, né? Que ele vai armazenar água e outras substâncias dentro dele. E, com tudo isso, por armazenar água, ele vai estar controlando também, regulando o processo de osmose, que a gente também, né, já falou na aula passada, que a gente chama de osmorregulação. Ele vai regular, então, todo o processo de osmose nas células vegetais. E, como eu disse para vocês, dependendo da célula que o vacúolo se encontrar, ele pode receber um nomezinho diferente e vai ter funções diferentes também. Mas isso aqui é só para exemplo, tá, pessoal? Aqui o que a gente falou, o vacúolo que a gente estava falando antes, é o vacúolo de suco celular, que está presente em células eucariontes vegetais, que é para armazenamento. A gente também vai ter vacúolo pulsátil, que é essa estrelinha aqui, essa florzinha que vocês estão vendo, nesses protozoários, que ele vai fazer somente osmorregulação, então um controle de osmose nesses organismos. E a gente vai ter vacúolo digestivo, que eu falei para vocês do lisossomo, né, antes. E o lisossomo ele é presente só em células eucariontes animais e fazem a digestão celular. Daí o vacúolo, as células eucariontes vegetais, como elas vão quebrar nutrientes? Elas vão através do vacúolo digestivo, que ele funciona muito parecido com o lisossomo, ele vai ter várias enzimas para degradar algumas coisas e é o responsável, né, então, pela digestão em células vegetais. E por último, a última organela que a gente vai comentar aqui hoje é o cloroplasto. O cloroplasto vai ser uma estrutura com duas membranas e DNA próprio, igual eu falei para vocês da mitocôndria. Então aqui vocês têm uma imagem do cloroplasto, né, para entender um pouquinho melhor como ele se organiza. E aqui vocês podem ver aonde a gente encontra os cloroplastos, né? Os cloroplastos eles são encontrados na folha. E daí lá na anatomia da folha a gente tem as células vegetais, que são repletas por cloroplastos. Os cloroplastos eles se organizam dentro deles em tilacoides, que vão onde vai acontecer a fotossíntese, que é um dos tipos de metabolismo que a gente também vai falar na aula que vem. Então essa é a função do cloroplasto, fazer fotossíntese, que é a produção de alimento nos organismos vegetais. E aqui só para mostrar um pouquinho melhor para vocês a estrutura do cloroplasto, a membrana externa, a membrana interna, né? Os tilacoides aqui, todos empilhados, cada moedinha dessas é um tilacoide, e quando a gente tem essa torre de moedinhas, a gente chama de grânulo. E essas minhoquinhas que estão entre um grânulo e outro, entre uma pilha de tilacoide e outra, a gente chama de lamela, que vai fazer comunicação. E o líquido que fica aqui dentro, preenchendo o espaço, a gente chama de estroma. E aqui uma foto do interior do cloroplasto para vocês verem, né? Todo o espaço aqui é preenchido pelo estroma, né? Pelo líquido. Aqui vocês podem ver as pilhas de tilacoides, aqui, né? Várias. E essas coisas aqui ligando uma pilha e outra, as lamelas, né? E como eu falei que a mitocôndria e o cloroplasto são organelas muito especiais, vamos comparar um pouquinho eles dois. Tanto a mitocôndria de células eucariontes, tanto animal quanto vegetal, quanto o cloroplasto, apenas de células vegetais, eles vão apresentar duas membranas, uma membrana interna e uma membrana externa, vão apresentar DNA próprio, tem um tamanho aproximado, que é parecido com células procariontes, e na membrana, na mitocôndria, a gente vai ter a matriz mitocondrial. E no cloroplasto a gente vai ter o estroma, que são os líquidos que vão preencher, né, o interior deles. E na mitocôndria, vocês estão vendo que aqui tá a membrana, né? Tá errado, é mitocôndria. Na mitocôndria a gente tem as cristas mitocondriais, que são essas dobras que vêm da membrana interna. E no cloroplasto a gente vai ter os tilacoides, que também vão ser dobras da membrana interna. E todas essas características que são comuns entre uma organela e outra é o que vai
dá força para a gente ter essa teoria endosimbionte. O que é essa teoria endosimbionte? A teoria endosimbionte é uma teoria, então, apenas para mitocôndrias e cloroplastos, que tenta explicar a origem, como surgiu essas duas organelas. E como surgiu essas duas organelas, né, então, a partir da teoria endosimbionte? Na teoria endosimbionte diz que a gente tem um ancestral que era de uma célula procarionte. Tinha o tipo de célula procarionte, uma célula tipo bactéria. Aí começou a criar várias invaginações que surgiram, né, as organelas a partir daqui e também o núcleo. Tá, mas até aqui a gente não falou de nada disso. Aqui a gente falou do surgimento de células eucariontes, né? Que, ok, beleza, uma célula eucarionte. Só que essas células eucariontes, elas se alimentavam, tinham que se alimentar de alguma coisa. E, um certo período de tempo, ela tentou, né, se alimentar de uma célula procarionte heterotrófica, ou seja, que fazia respiração celular. E essa organela, ao invés de ser destruída, de ser degradada dentro da célula eucarionte, ela continuou ali sobrevivendo. Ela tinha abrigo dentro da célula eucarionte e a célula eucarionte dava nutrientes para ela e ela fornecia então energia para essa célula eucarionte. Então era uma troca, era uma relação de amizade ali entre as duas. E isso a evolução selecionou positivamente, selecionou em benefício, que aí surgiram as mitocôndrias, surgiram as organelas mitocondriais, as mitocôndrias. E a mesma coisa aconteceu então com o cloroplasto. A gente já tinha uma célula com mitocôndria e essa célula foi se alimentar então de uma célula procarionte autotrófica, ou seja, que fazia fotossíntese. Por exemplo, uma cianobactéria, que faz fotossíntese. E a mesma coisa aconteceu, aquela célula se deu bem ali, conseguiu sobreviver, e ela realizava fotossíntese, produzia alimento para aquela célula maior eucarionte. E ela foi selecionada positivamente, então, pela evolução, e surgiram, então, os cloroplastos. Então, essa é a teoria endosimbionte, do surgimento de mitocôndrias e cloroplastos, e isso explica, então, né, o DNA próprio, a membrana dupla e todas as características, né, dessas organelas, que são umas organelas bem especiais. Então, pessoal, era isso para a aula de hoje. Vou mandar para vocês um materialzinho extra, né, um vídeo e alguns resumos. E se tiver alguma dúvida, entrem em contato, não fiquem com as dúvidas. E até semana que vem.